Fala, piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça. E no vídeo de hoje que eu estarei trazendo, apresentando a vocês, é um outro vídeo relacionado a essa planta conhecida popularmente como palmeira azul, de nome científico Bismarck nobilis. Vai estar aparecendo aí tanto o nome científico quanto a família para você se familiarizar um pouco mais com ela. É uma planta ornamental incrível, né? Sendo uma palmeira. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre ela, tudo que você precisa saber realmente em relação ao plantio, espaçamento, caso você queira plantar várias mudas, profundidade da cova de cultivo, até mesmo a terra, o adubo que você pode ou deve estar utilizando para que essa planta ela consiga crescer vigorosamente. Então eu recomendo muito que vocês assistam aquele vídeo, ele tá bem completinho, é um vídeo até que curto e eu tenho certeza que vai agregar bastante conhecimento aí nesse leque tão grande que é a jardinagem e o paisagismo, né? Porém, antes de iniciar o vídeo, né, falando um pouco mais sobre a adubação de cobertura, que é o tema principal aqui desse vídeo, como deve ser feita, o que você pode utilizar e os benefícios que isso pode trazer para a sua planta, que cá entre nós são muitos, você vai ter uma grande diferença aí no cultivo utilizando adubações de cobertura periódicas, ou seja, uma manutenção, os próprios tratos culturais, do que uma única planta que você simplesmente plantou, deixou lá no seu jardim e você espera que um milagre aconteça e do dia para noite ela fique grande, né? Bom, já sabe, deixa aquele like para poder apoiar o canal, não esqueçam de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares, vocês não têm noção quanto isso me ajuda. E também não esqueçam de estar passando no Viveiro Caxambu, a loja parceira do canal, onde você vai encontrar uma grande variedade de plantas, flores, forrações, árvores perenes, tudo que você precisa para sua jardinagem e para o seu paisagismo em geral, beleza? Para quem é de Jundiaí região, dá uma passada lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, piazada, vou contar uma curiosidade para vocês verem o quão importante, o quão necessário é você fazer uma suplementação a mais na sua planta. Por exemplo, né, para quem não sabe, a própria palmeira azul, como o próprio nome já diz, possui essa coloração mais azulada presente nas folhas, né? Porém, se essa planta ela não recebe os nutrientes adequados, ou até mesmo se o solo não tiver num pH adequado, essa coloração ela pode acabar mudando, e ao invés desse azul, essa tonalidade desse azul que é muito bonito e característico da planta, pode acabar voltando para um verde meio fosco, o que não é muito bonito e perde essa beleza da planta que é única. Podem ser duas coisas: as folhas mais velhas, ou seja, essas inferiores aqui, normalmente elas acabam tendo essa coloração um pouco mais esverdeada porque tá acabando o ciclo dela, né? São folhas que acabam caindo e deixando aquele aspecto anelaro em volta do tronco da planta, né? Nesse caso das palmeiras. Então isso não é motivo de preocupação, porém, se toda essa outra parte aérea também estiver, pode ser a falta de algum nutriente específico. E se você quer fazer uma boa suplementação, é importante seguir esse vídeo passo a passo, beleza? Essas suplementações, as adubações de cobertura, elas podem ser feitas em diversos períodos, porém o mais recomendado é no início da época das águas, sendo feito de aproximadamente 3 em 3 meses. O principal que eu vou utilizar aqui no vídeo de hoje para mostrar para vocês na prática, que é um dos itens mais acessíveis, acredito eu, seria o NPK, o adubo nitrogênio, fósforo e potássio, por isso que tem esse nomezinho, né, NPK, e eu vou passar algumas formulações, porém aqui eu indico, aqui eu acredito que faça mais diferença aí, seria o formulado 10-10-10, ou seja, na concentração ele vai ter essas de nitrogênio, fósforo e potássio. Outra coisa também seria o esterco bovino, pessoal, mas não se enganem, esse esterco ele precisa ser curtido, que para quem não sabe, é um esterco onde ele teve um tempo para poder meio que se decompor, poder ele descansar, já que o esterco que acabou de sair do animal, né, qualquer esterco que você queira utilizar, ele vai ter uma alta taxa de nitrogênio, não é muito bom para a planta se tiver em excesso. Inclusive, o esterco de galinha, né, a cama de frango, é um dos que possuem essa maior taxa de nitrogênio. Existe ainda uma lei chamada Lei do Mínimo, e falando de uma forma bem resumida para não comentar bobagem, né, mas essa Lei do Mínimo, ela apresenta a nós fatos em que se a sua planta ela tiver com muitos nutrientes em excesso, porém um único nutriente ele tiver um desfalque ali naquele meio, essa planta ela poderá ter deficiências, ela vai acabar dando uma travada, não simplesmente estagnar, ela não vai parar de crescer, porém ela vai ter um crescimento mais lento. Bom, turma, mas eu tô falando muito e fazendo pouco, né? Eu vou mostrar pra vocês na prática como fazer aqui nessa muda ao fundo. É uma planta que eu cultivei aqui no jardim, ela possui aproximadamente pouco mais de um ano, pra vocês verem o quanto ela cresceu e se desenvolveu. Ela era uma muda bem menor do que isso. E pra você que tá chegando agora, dá uma conferida aí no canal, são diversos vídeos sobre muitas plantas, inclusive a grande maioria eu já cultivei aqui no meu jardim
e gravei tudo. Então dá uma fuçada aí no meio, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Piazada, o primeiro procedimento ele é bem simples, que seria basicamente fazer um revolvimento, uma limpeza dessa primeira parte, a parte superficial do solo, fazendo basicamente uma coroa de 25 a 30 centímetros ao redor da planta para deixar bem limpo e fazendo um breve revolvimento utilizando uma ferramenta adequada como um pequeno rastelo de jardim, já que essa é a camada mais compactada do solo. Fazendo isso, a planta ela vai ter, entre aspas, uma aeração maior e uma capacidade maior também de poder absorver os nutrientes dos materiais que serão adicionados, beleza? Aqui no meu caso, quando eu fiz o plantio da palmeira, eu deixei esse espaço justamente para poder fazer essa adubação de cobertura, ok? Para você que tem um jardim, uma ferramenta como essa, né, um rastelo de metal, ele acaba ajudando e muito nas funções, nas atividades, como a própria limpeza e o revolvimento do solo. Aqui comigo eu tenho um insumo extremamente importante, o já mencionado aí no vídeo, esterco bovino curtido, como também o NPK adubo químico 10-10-10. Eu estarei fazendo uso destes dois meio que misturados, né, de uma maneira homogênea. Eu estarei utilizando algo em torno de 10 a 15 litros, já é mais que o suficiente. Já em relação ao adubo, as pessoas ficam com um receio muito grande de utilizar de maneira incorreta, pois ele acaba queimando as raízes se utilizado em excesso, né? Eu recomendo a vocês, para adubação de cobertura, mais ou menos de 100 a 200 gramas, se você tiver uma balança é melhor, porém se você não tiver, uma medida aí como base seria esses copinhos plásticos de beber água, copinhos simples aí, mais ou menos metade do copo ou um copo cheio, se a sua muda tiver mais ou menos grande do tamanho da minha. Eu sugiro utilizar primeiramente o esterco bovino curtido ou algum outro insumo similar, como por exemplo uma terra com bom teor de matéria orgânica, uma terra preta que possua outros nutrientes, ou até mesmo um outro tipo de esterco. E eu acredito que fazer aí uma camada de aproximadamente 4 a 5 centímetros seja o suficiente, né, para depois adicionar o adubo, fazer uma mistura e colocar mais um pouco de esterco aí para deixar numa altura desejada. Não se esqueça de fazer uma boa distribuição ao redor da planta, no local onde foi feita a coroa anteriormente. Só mencionando, caso alguém tenha ficado com dúvida, eu não fiz a recomendação de um outro formulado, algum outro tipo de adubo, pura e simplesmente porque eu acredito que o NPK 10-10-10 seja o melhor para essa situação. Um adubo bem balanceado, bem formulado, onde ele vai suprir as necessidades da planta sem danificar muito ela. Existe, por exemplo, o 4-14-8, que é um outro adubo muito utilizado, muito conhecido, porém, neste caso eu acredito que ele não seja o ideal, pois a taxa de nitrogênio presente é bem menor em relação a esse. Já entrando na reta final, misture bem utilizando alguma ferramenta para facilitar o processo e também adicione mais uma fina camada de esterco por cima. E como último passo, porém não menos importante, nunca se esqueça de fazer uma boa molha, uma boa irrigação utilizando de 1 a 2 regadores de água, aproximadamente aí uns 20, 30 litros, para que toda essa mistura, esse adubo, ele acabe incorporando ao solo sem queimar as raízes da planta e trazendo problemas futuros, até mesmo posteriormente à morte da planta. Por fim, segue uma dica extra, uma dica de ouro que vai estar ajudando muito tanto você como principalmente a sua planta, que é estar adicionando capim seco, grama roçada, uma cama morta ao redor da sua planta. Isso vai ajudar e muito, trazendo diversos benefícios. Tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre esse método, inclusive tá aparecendo o card aí em cima para você poder conferir esse vídeo, ele tá bem completo falando sobre como utilizar ou também como os principais benefícios que vai trazer a sua planta, né? Bom, piazada, mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado de coração, aprendido um pouco aqui sobre adubação de cobertura, como funciona, principalmente no caso da palmeira azul, para que ela cresça muito bonita, beleza? Então já sabe, deixa aquele like para poder apoiar o canal, não esqueçam de estar se inscrevendo para receber os próximos vídeos, que são semanais, todos os sábados às 11 horas da manhã, e também compartilha para amigos e familiares, vocês não têm noção o quanto isso me ajuda, beleza? Grande e forte abraço a todos, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou e fui!